Bom, turma, vamos lá. Falar de propósito, hoje em dia é muito complexo. Tá? Por que é muito complexo? Porque propósito hoje virou uma moda, virou um modismo. A gente fala assim, ó, viver uma vida com propósito, encontrar o seu propósito de vida. Segura aí, é uma modinha, tá? Mas é uma modinha que a gente fala que vem pro bem, tá certo? Se você falar para seu avô, para sua avó, vó, você sabe o seu propósito de vida? Eles não sabem nem do que se trata. Então as pessoas de antigamente, alguns anos atrás, elas não se perguntavam sobre isso, tá? É um questionamento moderno, como a nossa sociedade está questionando um monte de coisa, um monte de valores. Alguns deles devem realmente ser questionados, outras pessoas, inclusive eu acho que não devem ser questionados. Mas isso é assunto para outro tema. Então, turma, quando a gente fala de propósito, fora essa moda que está acontecendo, por que é importante a gente saber o propósito, tá? E aqui eu vou voltar um pouco para o tema Kung Fu. Por que no Kung Fu, o que aconteceu com o Kung Fu? Eu decidi, após esses anos de prática, compartilhar, prática e estudo, compartilhar com vocês esses ensinamentos preciosos e poderosos que o Kung Fu ele pode trazer na vida de qualquer pessoa. Nem sempre é preciso que você treine, tá certo? Você pode conseguir obter os benefícios do Kung Fu de forma teórica também, tá? Então, o importante é você pegar aquele arcabouço conceitual e trazer para a sua vida prática. Porque se você fica só lendo, só estudando, só conhecendo e não põe nada em prática, sabe o que acontece? Você fica com aquela chamada obesidade mental. Tá bom, turma? Então, quando a gente resolve falar de Kung Fu e propósito, os praticantes de Kung Fu eles conseguem entender isso assim de uma forma muito clara, os praticantes de artes marciais. O Kung Fu ele traz uma ideia de vida com propósito, tá? Você faz a técnica com propósito, a técnica com intenção. Você treina com o propósito de se fortalecer, com o propósito de ter saúde. Então, quando você treina Kung Fu, você automaticamente está vinculado diretamente ao seu propósito. Você costuma se perguntar constantemente o propósito daquilo, de você estar treinando. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Existe no Kung Fu uma postura chamada Sepeima, ou postura do cavalo. É uma postura que se fica com as duas pernas, como se fosse um agachamento, seus joelhos eles ficam em 90 graus, e você tem que ficar nessa postura por um tempo determinado. Sabe o que acontece? A perna dói, e a perna dói bastante. E a cada graduação que a gente passa, esse tempo ele aumenta. E no momento que a gente está fazendo essa prática, o que a gente se pergunta? A gente fala assim, ó, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Por que eu estou me obrigando a sentir dor? Por que eu estou me obrigando a fortalecer a perna? Então, para os praticantes de Kung Fu, questionar-se acerca do propósito das coisas, do propósito de estar fazendo algo, do propósito de estar seguindo um caminho e, por consequência, de se questionar acerca de um propósito de vida, para a gente é muito mais comum, tá? Do que para as pessoas que não praticam artes marciais. Porém, a gente traz esse conhecimento para que as pessoas que não praticam Kung Fu elas consigam ter esse insight, consigam ter essa sacada. Tá certo, turma? Então, assim, propósito. Como você vai saber esse propósito? Mas antes disso, é necessário a gente se perguntar por que os nossos ancestrais não se perguntavam sobre propósito e hoje a gente se pergunta sobre propósito. Sabe por quê, turma? Porque nós somos racionais. Nós possuímos dentro de nosso DNA, nós ocidentais, o cartesianismo. A gente costuma se perguntar o porquê das coisas, a lógica de cada coisa que está acontecendo. Então, para a gente entender melhor, a gente costuma sistematizar as coisas. A gente quer aprender assim, ó, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. É assim que a gente funciona. Então, para isso, eu coloquei as definições de propósito e seus desdobramentos de forma didática. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, é se perguntar se eu já encontrei o meu propósito de vida. Porque muita gente fala assim, ó, descobrir o propósito. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa definição, porque eu acho que ninguém descobre o propósito, a pessoa reencontra. Porque o propósito está aí, dentro de você, ele só foi
encobertado pelas coisas da vida, pelas situações da vida, pelos julgamentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus amigos. Então, a primeira coisa aqui é você saber que o propósito de vida ele está aí, está dentro de você. Sabe como? É só você se perguntar aquelas coisas que você ama fazer, que você não vê o tempo passar, aquelas coisas que você olha para o relógio e fala, caramba, se passaram 4 horas e você não quer parar de fazer aquela coisa. Tá? Então, esse é o primeiro indício de que você está conectado ao seu propósito. E pessoal, isso é a questão de você redescobrir, ou melhor, reencontrar o seu propósito, ela precisa ser feita de forma sem julgamento, tá? Porque muita gente, eu conheço várias pessoas que têm talento para música, por exemplo, e muitos deles, a grande maioria, 99%, não deram certo com música, não insistiram com música. Por quê? Porque a família não aceitava, o pai não aceitava, a mãe era contra, o marido era contra, a mulher era contra. Então, o nome disso, turma, chama-se autoridade familiar. O que é autoridade familiar? É o peso que a decisão das pessoas que a gente ama tem sobre a gente. Ou daquelas pessoas que têm poder hierárquico como nós, com a gente. Então, o que acontece? Quando a gente se depara na juventude com as decisões de o que eu vou fazer quando eu me formar, o que eu vou ser quando crescer, a gente se depara com isso na adolescência e normalmente os nossos pais eles falam assim, ó, isso é hobby, música é hobby, kung fu é hobby, dança é hobby, artes em geral. A nossa sociedade não costuma valorizar o que é artístico. Então quando a gente fala assim, para os nossos pais a gente vira e fala arte, o que os nossos pais falam? Eles falam, isso aí é hobby. Tá? Então a primeira coisa é você voltar um pouco no tempo e lembrar de coisas que te deixam felizes, coisas que você realmente gosta de fazer e você não vê o tempo passar. Isso é a primeira coisa para você descobrir o seu propósito, tá? Você reencontrar o seu propósito. Estou falando de propósito para a gente entender como isso funciona na nossa cabeça. Então, nosso propósito primeiro, ele está vinculado àquilo que a gente ama fazer. Vinculado em segundo, aquilo que a gente não vê o tempo passar. Pode ser qualquer coisa, tá? Eu em conversa com uma pessoa, ela me disse que o propósito dela era... Ela amava montar quebra-cabeça. Ela sempre quis ser desenhista de quebra-cabeça e fazer isso como uma coisa na vida, porque ela adorava realmente. Porém, ela achava ridículo isso. Ela achava ridículo ter que fazer isso e falar para as pessoas, porque ela achava que era coisa de criança. O que aconteceu na vida dela? Só para contextualizar vocês, ela desistiu de trabalhar com isso, desistiu de tentar isso e realmente foi fazer outra coisa. No caso, foi fazer um concurso público. Tá? Então a gente percebe que uma pessoa ela deixa de fazer uma coisa que ela realmente gosta em função do julgamento de outras pessoas. Tá? E a terceira coisa que a gente precisa ter, muito importante, é o seguinte, é você perceber o seu propósito, eu considero que é um dom divino. Na minha concepção, existe um Criador, existe uma força maior, pode chamar como você quiser, universo, Deus, Jeová, Buda, o que quer que seja. Mas na minha concepção eu acredito que exista um Criador, uma força maior que coloca pra gente um presente. E esse presente, que é a terceira coisa que eu estou falando, esse presente, ele é aquilo que você veio para contribuir para a humanidade. Tá? Então, seja ele qual for, seja cantar e encantar as pessoas, seja na área de saúde, você sendo um médico, um enfermeiro, pessoas vinculadas à área de fisioterapeuta, pessoas vinculadas à área de saúde para cuidar do ser humano. São pessoas que vieram, por exemplo, com o dom de cuidar das pessoas de modo mais físico. As pessoas que trabalham com ciências humanas, com desenvolvimento pessoal, elas vêm com um propósito fixo de ajudar as pessoas. Então, turma, a terceira coisa importantíssima para você entender o seu propósito e reencontrá-lo é você ver como o que você sabe fazer impacta positivamente na vida das pessoas, tá? Então, se você tiver essas três coisas, isso vai ficar muito claro para você, essa questão de você escrever o seu propósito. Porque não basta só você falar assim, eu sei mais ou menos o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando você escreve o seu propósito e coloca ele num lugar visível, sabe o que acontece? O efeito é
devastador de poderoso. Então, quando você vê todo dia o que você escreveu, quando você se depara com aquilo, você não consegue mais viver fora daquilo. E aí, sabe o que acontece? A mágica acontece aí. Porque quando você escreve e você externa isso, você verbaliza primeiro, depois escreve, emoldura, coloca no seu iPad, enfim, você coloca num lugar visível, todo o universo ele vai conspirar em favor desse seu objetivo, em favor desse seu propósito. Façam essa experiência e me digam depois. Vocês vão ver. A partir de um momento você começa a ver que pessoas aparecem na sua vida, oportunidades aparecem na sua vida, convites aparecem na sua vida, totalmente vinculados com aquele propósito que você estabeleceu, tá bom? E a quarta coisa e mais importante a gente precisa pensar muito bem, tá? Tudo isso ele tem que estar conectado a algo maior. Então, quando você tem um propósito de vida, sabe o que acontece? A quarta coisa que você deve se perguntar isso aí precisa anotar, tá bom? É importantíssimo. Você vai escrever aí assim, ó. Se você tiver papel e caneta na mão, senão você reflete. A pergunta é: se o mundo fosse um lugar perfeito, se você tivesse o poder agora de fazer o mundo ser um lugar perfeito, como esse mundo seria? Como esse mundo, como as pessoas estariam? Elas estariam felizes? Elas estariam tristes? Existiria conflito? Como é que seria esse mundo perfeito para você? Tá? Para ilustrar, eu vou dar o exemplo de como seria para mim um mundo perfeito. Bom, turma, para mim um mundo perfeito seria um mundo no qual as pessoas trabalhariam somente com aquilo que gostam de fazer. No mundo perfeito, para mim, eu não me depararia com um funcionário público que está ali só pela segurança e estabilidade do salário, e sim porque ele realmente gosta de ser funcionário público. Imagina como seria você chegar numa repartição pública e o funcionário que está lá, o servidor que está lá, olha o nome, servidor, ele está lá para lhe servir. É isso que acontece? Imagina se você chegasse numa repartição pública e esse servidor estivesse bem-humorado, estivesse a fim de resolver o seu problema. Imagine se aquele bancário, aquele funcionário de banco que está ali atrás do balcão, trocando o seu cheque, te dando um dinheiro, realizando o seu saque. Imagina se ele estivesse ali fazendo aquilo com realmente prazer, com satisfação. Imagina. Eu tenho certeza de que muitos bancários são músicos de verdade. Muitos sommelier são médicos hoje, porque nunca tiveram a coragem de ser sommelier ou visualizaram outras coisas. Então, turma, para mim, num mundo perfeito, as pessoas trabalhariam com aquilo que realmente ama. Cantor seria cantor, músico seria músico, dançarino seria dançarino, surfista seria surfista, artista plástico seria artista plástico e assim por diante, tá? Então, como eu fiz para descobrir o meu propósito de vida? Eu juntei essas quatro coisas. Eu vi aquilo que eu tinha nascido com um dom para fazer, que é servir. Minha função, meu propósito de vida é servir as pessoas, tá? E ajudar com que essas pessoas encontrem o próprio propósito delas através da conexão corpo, mente, espírito e o Kung Fu, tá? O Kung Fu que para mim ele é esse amálgama que junta tudo. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu parei para refletir sobre o que eu fazia de melhor, o que eu fazia quando não via o tempo passar. Kung Fu. Essa foi a minha mensagem que eu tive muito cedo, graças a Deus. Foi um insight que eu tive ainda quando eu era adolescente, que era isso que eu queria para minha vida, tá? E quarta coisa importantíssima, eu percebia que no mundo perfeito as pessoas estariam felizes. Então o Kung Fu, por exemplo, faz as pessoas felizes. O Kung Fu consegue trazer esse benefício, essa força para as pessoas. Tá bom, turma? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar conectado ao nosso propósito. Por quê? Se você tem uma vida conectada ao seu propósito, sabe o que acontece? Você acorda de manhã e o dia, ele não é mais aquele fardo, tá? O dia não é mais aquele peso que você tem de viver, aquela coisa que você tem aquela carga, aquele trilho de vagão que você está segurando. Não é isso. Quando você está vinculado ao seu propósito, sabe o que acontece? Você pisa o seu pé direito na cama e levanta e fala assim, ó, hoje eu vou seguir o meu propósito, hoje eu vou conseguir as minhas metas, hoje eu vou fazer o meu 1%. E sabe o que acontece, turma?
quando você está vinculado ao seu propósito, você motiva as pessoas. As pessoas que estão do seu lado, elas se sentem motivadas, elas se sentem contagiadas com sua energia positiva. Por que contagiadas com sua energia positiva? Porque você está fazendo aquilo com felicidade, você está fazendo aquilo com amor, você está fazendo aquilo sem ser obrigado. Então, turma, quando você se conecta ao seu propósito, você traz alegria para o mundo. Porque você se conecta a algo maior. Você se conecta a uma força maior. A gente chama isso de egrégora. O que é egrégora? São pessoas que estão reunidas e têm o mesmo propósito. Tá? Se 2 pessoas estão reunidas, aquilo já cria uma egrégora. Se 3 pessoas estão reunidas, isso já cria outra egrégora. Se milhões de pessoas estão reunidas, algo maior acontece. Tá? Então, por exemplo, se você consegue se conectar ao seu propósito e você automaticamente se conecta a pessoas que já descobriram, já reencontraram o seu propósito, vocês 2 vão se somar, vocês 3 vão se somar, vocês 12, vocês 20, vocês 100 vão ficar juntos e sabe o que acontece? Todo mundo ganha. Vocês, quem está com o propósito conectado, atrai pessoas com o mesmo pensamento. E sabe o que acontece? Pessoas que irradiam luz, que irradiam amor juntas, elas conseguem mudar o mundo. Tá certo, turma? Outra coisa importantíssima que a gente precisa ter, a primeira delas é propósito, tá? E ontem eu falei sobre meditação, sobre ansiedade, que são temas vinculados, a gente vai voltar para eles em algum momento, mas a gente precisa entender que 2 coisas importantíssimas para a gente é viver conectado ao nosso propósito, e a segunda delas é você entender como você realmente funciona, quem você realmente é. Sabe qual é uma das grandes máximas da arte marcial? O maior adversário é você mesmo. O maior adversário não é seu inimigo que você está lutando, não é seu oponente ou seus oponentes. O maior inimigo é você mesmo. E nesse sentido, turma, por que é importante você conhecer, você se conhecer e você conhecer o inimigo? Por que conhecer o inimigo? Porque dentro de você existe o procrastinador, existe o preguiçoso, existe o desleixado, existe o desorganizado, existe o improvisador. Então, dentro de você existe tudo isso, tá? Você precisa conhecer exatamente as suas fraquezas e as suas forças para que isso aconteça da melhor forma. Temos uma pergunta aqui. Oi, Danilo, em qualquer idade pode-se fazer o Kung Fu? Sim, qualquer idade você pode treinar Kung Fu, tá? Aqui na nossa escola, por exemplo, e nas escolas da nossa família, nas 24 escolas que a gente tem pelo Brasil, a gente trabalha a partir dos 5, 6 anos de idade, que é a idade mínima para a gente trabalhar com Kung Fu, tá certo? Porém, a idade mais avançada não tem esse limite, porque a gente não pode limitar quem não se limita. As limitações que a gente tem são referentes à condição de saúde. Então, por exemplo, se você tem contraindicação médica para fazer atividade, aí não se deve fazer atividade, tá? Se você tem uma proibição estrita do seu médico para não fazer atividade física do Kung Fu, aí a gente não aceita, tá? Mas o que acontece hoje, por exemplo, na nossa estrutura de trabalho, a gente aqui na Forma tem dois modos de trabalhar. A gente tem o Tai Chi e tem o Kung Fu. No Kung Fu a gente é mais voltado para os aspectos externos, de defesa pessoal realmente, de treinamento com mais impacto, com mais adrenalina. A parte do Tai Chi e a parte da meditação, a gente trabalha muito a parte interna. A gente volta a atenção para si mesmo através dos movimentos de respiração, de movimentos lentos, tá? E trazendo consciência para o seu corpo. Aqui na nossa escola a gente ensina as 2 modalidades, tanto Tai Chi quanto Kung Fu, e não tem idade para você começar a praticar Kung Fu, porque muita gente acha, sabe o quê? Muita gente acha que o Kung Fu é só para homens. O Kung Fu é só para aqueles homens, não basta ser homem, tem que ser homem, jovem e forte. Sabe o que acontece, pessoal? Aqui na nossa escola, a maioria dos alunos, nosso público hoje,
é 50% feminino, 50% masculino. Em algumas aulas, a gente tem quase presença esmagadora somente de mulheres. Tá? Então, o Kung Fu é para mulher, o Kung Fu é para pessoas da melhor idade, o Kung Fu é para crianças, o Kung Fu, inclusive, é para pessoas que têm algumas restrições físicas, sim. Eu tenho alunos hoje que têm hérnia de disco, que têm autismo, que têm encurtamento de membros. O que a gente faz? A gente faz a prática adequada para cada pessoa, certo? Vamos aqui a mais perguntas. De que forma a arte marcial ajuda a pessoa a ter clareza do seu propósito? A arte marcial ajuda a gente a ter clareza do propósito porque é hábito do artista marcial. No caso, eu vou falar que eu sou kung fuísta e vou falar em nome dos kung fuístas. Nós que praticamos o Kung Fu, a todo momento a gente tenta entender o porquê daquele golpe. Como fazer o melhor golpe. Se você golpeou da melhor forma, se a trajetória foi correta, se o ângulo foi correto. E você costuma se perguntar o porquê. Por que bater dessa forma? Por que agarrar dessa forma? Tá? Então, nós artistas marciais, a gente costuma se perguntar o porquê de nossas atitudes e atividades constantemente. Um exemplo que eu falei agora há pouco, e respondendo a pergunta, como é que a arte marcial pode ajudar a pessoa a ter clareza do propósito? No nosso exercício do cavalo, os alunos que estão aqui na live sabem, no nosso exercício do cavalo, a gente fica numa posição parecida com agachamento, o nosso joelho fica a 90 graus. Turma, dói bastante a perna. E para o exame de faixa preta, por exemplo, são 4 minutos. Primeiro grau, 4,5, 5 minutos e assim vai subindo. O que acontece? Quando você está ali naquela postura e você vê a dor que você sente na perna e você se pergunta assim, ó, eu quero sair imediatamente dessa postura. E sua mente fala assim, ó, eu não vou sair porque vai fortalecer a minha perna. Eu não vou sair simplesmente porque eu me propus a ficar. Eu não vou sair porque eu quero ficar na postura. Eu preciso ficar na postura. Então essa atitude mental, sabe o que acontece? A gente costuma se perguntar sempre o porquê das coisas. E aí, a grande sacada do artista marcial que treina com inteligência é pegar os conhecimentos que aprende na escola, seja ela qual for, tá? Arte marcial. Você pega os ensinamentos que você aprende do seu mestre, do seu sensei, e você coloca esses ensinamentos na sua vida prática, na sua vida cotidiana. Tá? Então a grande sacada é você treinar uma arte marcial e se perguntar o porquê que você está treinando. Muitas pessoas entram na academia para se defender. Então quando ela entra, o propósito dela é aprender a me defender. Quando ela entra na academia e percebe que tem outras coisas, por exemplo, meditação, e ela começa a fazer meditação, ela fala assim, por que eu devo meditar? Então para nós, artistas marciais, é muito comum se perguntar o porquê e o propósito de se fazer as coisas. Ok? Respondida a pergunta? Vamos lá. Excelente aqui. Minha mãe com quase 60 anos fazia. Verdade. Verdade. Ana Maria, muito bom. Treinou com 60 anos e mandava muito bem. Era super esforçada. Dava couro aí muita gente nova e com a sua determinação, com a sua disciplina. Assim que puder, vou fazer uma visita na escola. No momento estou em feira. O Kung Fu transforma vidas, verdade. O Kung Fu ele transforma as nossas vidas do praticante. E o praticante ele decide se tornar um mestre, decide se tornar um professor, decide se tornar um sirrinho, um facilitador. Então o Kung Fu ele transforma as vidas em cadeia. Tá bom, turma?